São 18 horas e 16 minutos em Campinas. Breno Beretta, nós temos um convidado especial. Exatamente, muito especial, né? Porque ele encerrou o ano como capitão do Guarani, chegou como o principal reforço, eu posso dizer, para a temporada de 2025, que é o meia Diego Torres. Veste a camisa 10 do Guarani. Diego Torres, que fez 17 jogos pelo Guarani, 3 gols e 3 assistências, foi um jogador importante na Série C do Campeonato Brasileiro e foi uma das 17 contratações que o Guarani fez nas 2 janelas. O Diego gentilmente atendendo a gente nas férias. Ô Diego, você tá na Argentina, que local que você tá na Argentina e o que você fez de bom nas férias até agora? Um abraço para você, prazer em tê-lo conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Oi, boa tarde. Não, o prazer é todo meu. Sim, estou na Argentina. Eu sou de Cuba e estou aqui curtindo um pouco com a família. Você tá em que cidade? Eu sou de Villa Maria, Córdoba. Ah, em Córdoba, de Villa Maria em Córdoba. E eu queria que você falasse um pouquinho, né, dessa sua atual temporada, como que você avalia essa sua atual temporada com a camisa do Guarani, porque é claro, todo mundo esperava o acesso. Você, para mim, deu a melhor entrevista após o derby, após o último derby, que você falou até no microfone aqui da Rádio Bandeirantes para mim, na saída do gramado, que o Guarani não jogou nada, né? E é claro, os jogadores vão ser cobrados até na próxima temporada, os que ficarem pelo que aconteceu nessa atual temporada. Mas o que você acha que faltou para o Guarani subir? Porque foram aí 3 últimos jogos que a torcida esperava muito, vocês tinham que ter pelo menos uma vitória e acabaram não conseguindo. A verdade é que agora, com cabeça muito mais fria, a gente acha que tem muito erro. Estou falando principalmente do nosso grupo, porque acho que tinham muitos jogadores com experiência e não supimos colocar esse fator a nosso favor. E nada, obviamente que ainda estou chateado, porque nosso maior objetivo era subir nosso acesso e a gente não conseguiu. Agora o que eu posso fazer é nada, trabalhar muito mais ainda para se Deus quiser o ano que vem fazer um melhor ano com a camisa do Guarani e conseguir esse acesso que nós vemos esse ano. Você tem mais um ano de contrato com o Guarani, né? Nós estamos entrevistando o meia Diego Torres. Eu queria que você falasse o que você espera para a temporada de 2026. E uma coisa que chamou muita atenção, principalmente na segunda fase, foi você indo buscar a bola com os zagueiros. Isso foi uma determinação do treinador? Por que você estava indo mais buscar bolas com os zagueiros? Porque o que se espera? Você joga muito bem, a gente sabe, do meio campo para frente. Mas por que muitas vezes você estava lá atrás buscando bolas com os zagueiros? Foi em relação ao esquema de jogo? Vocês treinaram isso? Ou você estava vendo que o jogo não estava fluindo com os volantes? Não, realmente no quadrangular, quando começou o quadrangular, a decisão que foi passada para mim foi como que eu joguei mais segundo volante. Entendeu? Eu joguei mais como segundo volante e o Isaac ficou mais como meia. Assim que ficamos eu e o Kevin como volante. Né? Por isso que eu estava mais atrás e ficava mais longe do gol. Mas foi uma decisão tática que nada, acho que em vários jogos deu certo, só que depois no quadrangular a gente pecou em vários aspectos e nada. É normal, sempre vai recair sobre mim porque eu sou um dos mais experientes e tenho que se cobrar o mesmo e por isso que estou me preparando da melhor maneira para não voltar
a pecar nisso de novo. Nós estamos entrevistando o Diego Torres, meia do Guarani, camisa 10. Ô Diego, antes de eu passar para os nossos companheiros fazerem perguntas, eu particularmente acho que você rende muito e que você é um ótimo jogador ali na frente, chegando próximo dos atacantes. Você se sente melhor, você gosta mais de jogar nessa função aí de um segundo volante ou como um terceiro homem ou quarto homem chegando à frente, que até quando você marcou gols e deu assistências, você era um cara de chegar mais na frente, né? Não, eu toda a minha vida joguei mais na frente, mas eu sempre vou me doar para o time, e se um treinador chega e me fala, você a partir de hoje vai começar a jogar aqui nessa posição de segundo volante, eu sempre vou estar à disposição. Eu sempre quero o bem para o time e eu sempre vou estar à disposição para o que o treinador me pide. Batista, estamos ao vivo com Diego Torres, meia do Guarani, que jogou essa temporada, 17 jogos, tem contrato para o ano que vem e é claro que vai ser uma das peças mais importantes no time do técnico Matheus Costa, Batista. Sim, com certeza, jogador de muitos predicados, muita qualidade técnica. Eu tenho uma pergunta para fazer, mas antes vou passar para os companheiros. E começo com você, CH, a sua pergunta ao Diego Torres. Boa noite, Diego. Parabéns pela temporada. Eu acho que você fez uma temporada com mais de 40 gols, uma parte no Vila, uma parte no Guarani. Bem razoável, de razoável para boa. E essa é a minha pergunta, não é? Pela sua condição técnica, que eu conheço lá jogos, desde os né? tempos... Não, é que você falou 40 desde gols, mas é 40 jogos. Então, desde que eu acompanho a Chapecoense, né, o seu futebol, eu acho que tecnicamente você poderia acrescentar bem mais. E também concordo que você deveria jogar mais perto do gol. Como é que você faz a sua avaliação da temporada no Guarani? Boa noite para você. Boa noite. Realmente, se você me faz, a gente você conseguiu o acesso, todo mundo irá falar bem do Diego Torres. Essa é a realidade. Agora, como a gente não conseguiu nosso objetivo, passa no segundo plano no individual. Depois, na posição quando eu joguei de meio, acho que eu rendi bastante bem. E depois, quando joguei mais de segundo volante, eu me doei pelo time. E nada, a gente não conseguiu esse tão acesso e como falei antes, eu sou um dos mais experientes, sempre vai recair tudo sobre mim. Mas por isso que agora eu estou me preparando mais com a cabeça para não voltar a fazer o mesmo ano que vem. Vamos lá, Tigrão, a sua pergunta, o Diego Torres, o nosso convidado especial de hoje. Um abraço para o Diego Torres, um atleta do qual eu sou fã há muito tempo. Gosto de jogador canhoto, de jogador habilidoso. Mas eu vou apimentar essa conversa aí. Até porque ele está na Argentina, deve estar fazendo lá um churrasco, né? Ou fez bastante. E se fez muito bem, que ele está de férias. O Diego, você acabou de dizer que você se sente melhor à frente. Você acabou de dizer que foi uma determinação do treinador e você cumpriu em prol do grupo. Acabou 2025, faltou um ponto para o Guarani subir. Vem aí 2026. O treinador é o mesmo, eu vou dar minha opinião. Eu acho que ele se equivocou e eu não quero te deixar aí numa saia justa. Mas ele errou. Só que ele é ser humano, ele tem o direito de errar. Isso é uma opinião minha, não é do Diego Torres. Agora, se essa opinião minha de que ele errou for repetida para 2026, você vai cumpri-la ou você vai contestá-la? Eu entendi nisso daí e eu acho que a gente vai falar, Diego e o treinador Matheus vai falar, porque eu acho que
o Diego rende mais na frente que mais atrás. Então, por isso que acho que o Guarani está indo no mercado, contratando mais volante, porque já tem 2 meia. Já acho que o Matheus Conte, que sou eu e o Isaac. Então, acho que ele agora vai me ocupar mais na frente. E aí depois quem joga, se começa jogando ele o Isaac, isso quem vai determinar vai ser o treinador, no dia a dia. Caiu? Não. Não? Não, tô ouvindo. Tá ouvindo? Não, ele Ô, Diego. terminou a resposta. Ele terminou a resposta. E ele foi muito claro. Ele foi muito claro. O Guarani que acerte com um volante, que ele prefere jogar na meia e vai conversar isso com o treinador. Ele foi muito claro e concluiu a resposta dele. Eu até ontem estava numa reunião aqui na Band, né? E a gente estava comentando sobre algumas situações. Quando o óbvio o óbvio não é tão óbvio. E aí tem que explicar, né? Então é impressionante o jogador com a qualidade do Diego Torres e aí se sacrificar e jogar de segundo volante, sendo que o futebol brasileiro carente, é raro um jogador com esse talento, com essa qualidade, aí o treinador coloca para jogar de segundo volante, tendo um jogador com essa qualidade que deveria estar muito mais próximo dos atacantes e também do gol. Ou seja, o óbvio não é tão óbvio assim, né, no futebol. Mas, enfim, só a minha pergunta para você, Diego Torres, sobre o Campeonato Paulista. Quais são as informações que você tem? Campeonato dificílimo. Esse ano será um torneio muito curto, um campeonato perigoso. Deu uma escorregada, o time já fica numa situação complicada, já ameaçado com o rebaixamento. Quais são as informações que você tem do Paulista? Realmente você falou tudo. Um campeonato muito difícil. Eu nunca joguei o Paulistão. Se Deus quiser, vai ser meu primeiro Paulistão. E nada, como falei antes, estou me preparando da melhor maneira. Assim que nada, se Deus quiser, a gente falando do Diego Torres, acho que vai haver uma melhor versão ano que vem e trazer mais alegria a nosso torcedor do Guarani, que merece muito. Assim que nada, preparando-me da melhor maneira para que ano que vem a gente consiga todos os nossos objetivos. Pedro Piscinato, a sua pergunta ao Diego Torres. Boa noite, Diego. Um prazer estar falando com você mais uma vez aqui na Rádio Bandeirantes. Você que desde que chegou ao Guarani é tido ali como um dos líderes desse elenco, até pela sua experiência, um jogador muito habilidoso. Queria que você falasse, não em nome de todo o grupo, mas por você, Diego, experiente, que vai para a sua segunda temporada jogando no Guarani, o que você, o grupo de jogadores, projeta para o ano que vem? Qual é a meta no Campeonato Paulista? É claro, a meta na Série C é conquistar o acesso, que bateu na trave esse ano, mas num contexto geral, o que o Guarani projeta, o que você projeta para 2026? Ainda a gente não se juntou com o grupo, então eu não posso falar em prol do grupo, eu posso falar do Diego, tratar de fazer um Paulistão, tratar de chegar o mais longe possível, e nada, depois, obviamente, na Série C, nosso objetivo é subir para a Série B. Bom, tá aí Breno Beretta, Diego Torres, para você fazer o encerramento. Bom, Diego, primeiro agradecendo, né, a sua participação aqui na Rádio Bandeirantes, você que está de férias, gentilmente falando com a gente aqui, você que tem muita qualidade, eu sei que um dos jogadores que a torcida do Guarani mais confia, porque a torcida perdeu a confiança em muitos jogadores, para não dizer na maioria, mas um dos que a torcida mais confia e que ainda tem crédito é em você para a temporada de 2026. Agora, só para encerrar, Diego, eu queria que você falasse de bola parada, porque eu acho que você é um jogador de muita qualidade na bola parada.
E muitas, como a gente não pode assistir treino, né? Eu não sei o que se passa nos treinos. Mas muitas vezes eu vi o Kelvin na bola parada e daí você saía da bola parada. E toda vez que você vai pra bola parada, leva muito perigo, tanto nas faltas quanto nos escanteios. Vocês treinam isso, o Kelvin? Ele tá em número 1 da lista, ou estaria em número 1 da lista? Seria essa a situação? Porque eu, particularmente, acho que não tem nenhum jogador do Guarani com a qualidade igual a sua na bola parada. Boa noite. Essa pergunta já fizeram várias vezes, mas como eu te falei antes, eu sou um jogador que sou determinado. Se me falam para bater, bato, e se não, não, entendeu? Mas a gente todos os dias batia falta, eu e Kevin, e nada, a decisão do treinador é que ele preferia sempre de bola fechada, entendeu? Então, de um lado era eu e do outro lado era Kevin. Era só por isso. Beleza, Diego. Um abraço pra você. Bom final de férias aí. Bom retorno pro Guarani no começo de dezembro. Muito obrigado aí pela ligação e Deus abençoe a cada um de vocês e a toda a sua família. Grande abraço. Tá aí, Batista. Diego Torres, camisa 10 do Guarani, esclarecendo pontos importantes, né? A gente já trouxe o treinador aqui, inclusive a gente vai falar